Emma Wells não era o tipo de pessoa que virava cabeças quando entrava em uma sala. Ela não causava impressão com sua voz, nem sua presença deixava uma marca. Em um lugar projetado para o silêncio, a antiga biblioteca de pedra da cidade, Emma parecia se dissolver no ar, como se fosse parte das paredes de mármore, das estantes solenes e da suave luz âmbar filtrada pelas janelas de vitrais. Nos últimos 3 anos, sua rotina permanecera inalterada. Chegava antes das 8. Vestia um uniforme cinza claro, amarrava o cabelo em um coque impecável e devolvia os livros extraviados às suas casas devidas. Todos os dias, ela atendia pessoas apressadas. Às vezes, um professor de história perdido em tomos empoeirados, outras vezes, uma mãe cansada com uma criança chorando. Todos passavam por Emma como se ela não estivesse lá, e, estranhamente, isso a fazia sentir-se segura. Emma costumava acreditar que tinha nascido para não ser vista. Não era bonita, nem chamava a atenção, não tinha uma voz imponente ou um olhar que despertasse intriga. Mas, quando suas mãos tocavam a lombada de um livro, quando seus olhos se demoravam em uma estrofe favorita, ela se sentia viva. Naqueles momentos, ela não era uma sombra, ela era uma alma sussurrando suavemente para o mundo. E então, em uma manhã que parecia igual a qualquer outra, ele entrou e tudo começou a mudar. Naquela manhã, Emma empurrou o carrinho de livros em direção ao elevador, como sempre fazia. As rodas rangiam suavemente, uma canção familiar na biblioteca silenciosa. Ela murmurou para si mesma: terceiro andar, seção de História da Arte. Uma mão segurava suavemente um livro de poesia extraviado que alguém havia deixado entre os livros de culinária. Um volume fino, azul escuro, intitulado Entre as Linhas Não Ditas, de Eliza Moore, sua poeta favorita. As portas do elevador se abriram. Ela entrou, com os olhos ainda fixos na página. De repente, um estudante apressado entrou, esbarrando no carrinho. 3 livros caíram no chão. Emma se agachou para pegá-los. Quando ela alcançou o último, outra mão o pegou primeiro. Deixe-me, disse uma voz quente e profunda. Ela olhou para cima. O homem estava vestindo um terno marinho, com os cabelos grisalhos e bem penteados, seus olhos cinzas calmos. Mas não foi sua aparência que a surpreendeu. Foi a forma como ele olhou para ela. Não a atravessou, não passou por ela, mas olhou verdadeiramente para ela. Eliza Moore, ele disse, folheando gentilmente o livro. Este tem um poema que eu adoro. Emma apertou o volume contra o peito. Em 3 anos de trabalho na biblioteca, ninguém jamais reconheceu aquele nome. Você a conhece? Ela sussurrou. Ele sorriu. O verdadeiro amor não faz barulho. Ele respira entre o silêncio de 2 olhares se encontrando. Ele citou suavemente. Ela nunca se sentiu tão vista. Não sabia o nome dele, mas quando ele lhe entregou o livro, parecia que ele devolvia um pedaço de sua alma. As portas do elevador se abriram. Ele saiu, fez uma pausa, depois se virou. Eu sou Julian Hart. Espero vê-la novamente, bibliotecária dos poemas silenciosos. Pela primeira vez em anos, Emma esqueceu para onde deveria ir, porque pela primeira vez, alguém a havia realmente visto. Julian Hart voltou no dia seguinte, e no dia seguinte, a isso. Cada vez que ele vinha, caminhava diretamente até a mesa de empréstimos onde Emma trabalhava, com um sorriso tranquilo e armado com uma pergunta sobre livros. Você pode me ajudar a encontrar uma coletânea de poesia moderna? Algo um pouco menos conhecido, mas profundamente sentido? Ele perguntou, os olhos brilhando como se estivesse propondo um desafio suave. Emma assentiu, escondendo o sorriso que puxava os cantos de seus lábios. Ela sabia exatamente o que recomendar. Noites e as Coisas Não Ditas, de Celia Rowan, disse ela, tirando um volume fino de seu carrinho pessoal, o lugar onde guardava seus livros mais estimados. Poucos pegam emprestado,
mas ele vai direto ao coração. Julian recebeu o livro com ambas as mãos, como se estivesse aceitando um presente precioso. Confio em suas recomendações, bibliotecária dos silêncios. A partir daquele momento, eles continuaram cruzando caminhos entre as estantes, nem sempre conversando, às vezes apenas um olhar, um aceno tranquilo ou um sorriso suave quando seus dedos tocavam a mesma lombada. Uma tarde, enquanto Emma estava recolocando os livros em uma esquina tranquila no terceiro andar, ela ouviu passos familiares. Julian estava perto, segurando um livro de poesia com uma expressão pensativa. Você sempre parece saber exatamente o que eu preciso ler, ele disse. Eu me pergunto, você já escreve? Emma hesitou. Certo. Os diários, os poemas que ela guardava desde os 15 anos estavam enterrados em uma gaveta, lidos por ninguém além dela. Eu costumava, ela sussurrou, mas nunca mostrei a ninguém. Julian sorriu, calmo, constante. Eu acredito que os melhores escritores são muitas vezes os que ninguém leu ainda. Eles escrevem a partir da verdade. Aquela frase tocou mais fundo do que qualquer coisa que Emma já tinha ouvido. Naquele momento fugaz, ela percebeu que com Julian não precisaria mais se esconder atrás das capas de livros. Você conhece o Café Reverie ali na rua? Julian perguntou uma tarde de sexta-feira, quando a última luz do dia derramava através das janelas manchadas da biblioteca. Emma olhou para cima da ficha de empréstimos e assentiu levemente. Aquele com paredes de tijolos expostos e estantes que chegam até o teto. Esse mesmo. Eu vou lá às vezes para ler nos fins de semana. Ele hesitou, depois acrescentou. Achei que seria mais agradável com alguém lendo ao meu lado. O coração de Emma deu um salto. Ela não era o tipo de pessoa que as pessoas convidavam para sair, mas com Julian, ela não sentiu medo, apenas uma calma estranha e tranquila. Eu termino o trabalho às 6. Ela sussurrou. Ele sorriu. Eu vou esperar. O café estava quente e silencioso, como um suave suspiro. Eles escolheram uma mesa perto da janela, onde a luz âmbar brilhava suavemente sobre a superfície de madeira desgastada. Contra as paredes, primeiras edições, poesia antiga e livros desbotados pelo sol estavam como testemunhas silenciosas. Obrigado por ter vindo, Julian disse, enquanto Emma colocava seu chá na mesa. Eu sei que lugares barulhentos não são o seu mundo. Eles não são de todos, ela murmurou. O silêncio se estabeleceu entre eles. Não era constrangedor, mas confortável, como a página em branco entre dois capítulos, sem pressa, sem necessidade de preenchê-la. Julian colocou sua mão sobre a mesa, não tocando a dela, apenas perto o suficiente para ela sentir seu calor. Eu costumava achar que vivia na luz, ele disse. Eu tinha tudo: carreira, reputação, reuniões, obrigações, mas às vezes me sentia invisível, no meio da multidão. Emma o olhou. Pela primeira vez, ela viu o homem por trás do terno sob medida. Alguém tão solitário quanto ela era. Eu também, ela disse suavemente, exceto que me acostumei a não ser vista. Ele inclinou a cabeça, os olhos ternos. Eu vejo você. Desde o primeiro dia, o fôlego de Emma parou. Essas palavras eram simples, mas para ela eram uma declaração. As luzes da cidade do lado de fora cintilavam como pó caindo, e em um canto silencioso de um café vintage, duas pessoas que um dia se sentiram invisíveis estavam começando o primeiro capítulo de algo real. Gostaria de ver a minha biblioteca pessoal? Julian perguntou enquanto saíam do café, sua mão segurando gentilmente a porta, deixando-a aberta para a suave calma de uma noite de outono. Emma hesitou, não por medo, mas porque esse era um momento que ela só havia lido nos livros. Um convite silencioso, não apenas para uma casa, mas para o mundo privado de alguém. O apartamento de Julian era uma mistura de elegância tranquila e consideração.
paredes de creme, prateleiras de livros cobrindo cada parede de chão ao teto, iluminação suave como luz de vela derretida. No centro, havia uma longa mesa de madeira coberta de livros, em sua maioria poesia, o resto, edições raras e manuscritos escritos à mão. Fique à vontade para olhar à vontade, ele disse, tirando o casaco e colocando-o em uma poltrona. Seja gentil com a prateleira da esquerda. Algumas dessas primeiras edições são tão frágeis quanto memórias. Emma caminhou lentamente entre as prateleiras, seus dedos deslizavam pelas lombadas dos livros encadernados em couro envelhecido. Ali, ela se sentia segura, não porque ele estivesse ali, mas porque as palavras eram familiares, compreensivas, ternas. Você tem a alma de um colecionador, Julian disse de trás dela, não pelo valor, mas pela emoção. Emma se virou. Seus olhos se encontraram, um olhar que não era apressado ou exigente, apenas esperava. Eles se sentaram no sofá banhado pela luz âmbar. Julian serviu 2 copos de vinho tinto, entregando-lhe um. Eu reli a coleção de poesias que você recomendou, ele disse, e acho que algo nela parecia com a sua. Minha? Ela perguntou suavemente. A forma como você escolhe umas palavras, o ritmo, as pausas, parecia como você, quieta, mas o suficiente para fazer alguém parar. Emma não sabia o que dizer, e, naquele momento, Julian estendeu a mão, não para agarrar, mas para colocar perto da dela. Ela colocou sua mão sobre a dele, tremendo levemente. Quando ele se inclinou, tudo desacelerou, não por urgência, mas por reverência. O primeiro beijo deles foi leve como uma pluma, como se estivessem aprendendo a se ler, não em palavras, mas através da pele. Eles não estavam com pressa. Cada toque era um ponto final, um verso, um novo capítulo. Quando Julian removeu o grampo do cabelo dela e deixou-o cair ao redor dos seus ombros, Emma derreteu. Não porque ele a tocou, mas porque ele a compreendeu. Naquela noite, eles não se aproximaram apenas em distância, mas em significado. Ninguém disse a palavra amor, mas cada olhar, cada ponta de dedo carregava um sussurro mais profundo. Eu te vejo e estou ficando. 3 dias depois daquela noite, Emma já não era mais exatamente a mesma. Ela ainda chegava no horário, ainda endireitava os livros tortos, ainda oferecia sorrisos educados aos leitores, mas por dentro, ela era um emaranhado de sentimentos não nomeados. Clara, sua colega de trabalho e única amiga verdadeira, puxou-a suavemente para a sala de descanso. Emma, você sabia que Julian Hart foi casado com uma bibliotecária? A pergunta caiu como um golpe. Emma congelou, olhando enquanto Clara levantava um artigo antigo no celular. O empresário Julian Hart e sua esposa, amante de livros na inauguração da biblioteca infantil. A mulher na foto era bonita, elegante, confiante. Emma engoliu em seco. Sentiu-se pequena, desajeitada, substituível. Talvez você seja só mais um capítulo no livro familiar dele, Clara disse suavemente, sem malícia, apenas preocupada. Naquela noite, Julian mandou uma mensagem, depois ligou. Emma não atendeu. Ela não sabia como perguntar. Eu sou real ou apenas uma repetição? No 4º dia, quando ela saiu da biblioteca depois de seu turno, Julian estava esperando, parado na luz tênue do crepúsculo. Você está me evitando, ele disse, não com raiva, apenas com tristeza. Emma ficou parada. O vento puxava suavemente seu cabelo. Finalmente, ela sussurrou. Ouvi dizer que ela também era bibliotecária. Julian assentiu, se aproximando. Ela era. Ela amava os livros como decoração. Você os ama como se fossem coisas vivas. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Emma, você não é como ninguém mais. Você não é uma repetição. Você é a razão pela qual eu comecei a escrever novamente. E no silêncio que se seguiu, a única coisa que Emma podia ouvir era o ritmo do seu próprio coração,
batendo como uma estrofe recém-escrita, crua, frágil e impossível de ignorar. Naquela tarde, a biblioteca parecia mais silenciosa do que o habitual. A luz do sol entrava pelas janelas altas, projetando faixas douradas pelo chão como sussurros do tempo. Emma planejava visitar seu canto favorito de leitura para reorganizar alguns livros, mas quando se aproximou, parou. Um caminho estreito havia sido marcado por notas de marfim dobradas, cada uma escrita à mão como uma carta pessoal. Ela as abriu uma por uma. Cada uma era uma memória. A primeira vez que você me entregou aquele livro de poesia esquecido. O momento em que minha mão tocou seu cabelo. O silêncio no café que não precisava ser preenchido. O caminho de papéis a levou até o pequeno alçapão escondido no terceiro andar. O lugar onde ela costumava ler poesias sozinha, antes que ele entrasse em sua vida. Julian estava lá, não como o poderoso empresário que ela via de longe, mas como um homem carregando um coração escrito com tinta real. Ele estendeu um diário encadernado em couro, a voz baixa e trêmula. Eu escrevi tudo, os fragmentos de nós, não quero que se apaguem, como histórias não contadas. Emma virou as páginas devagar. Dentro havia fotos instantâneas, seus poemas desajeitados, pequenas anotações que ela havia colocado nas lombadas dos livros, memórias, suspiros, amor não dito, mas sempre presente. A última página continha um poema curto entre milhares de linhas escritas. Eu te encontrei, o primeiro que me fez parar. Não há necessidade de finais, apenas a vontade de continuar escrevendo com você. Abaixo havia uma única linha. Escreva o resto comigo. Julian Nelt. Nenhuma aliança, nenhuma rosa, apenas olhos cheios de verdade. Emma Wells, você é o capítulo mais bonito da minha vida. Vai escrever o próximo comigo? Suas lágrimas responderam antes que sua voz pudesse, e ela sussurrou como um poema que sempre carregou dentro de si. Sim, estou pronta. Um mês depois, na biblioteca onde tudo começou, eles estariam diante de seus livros favoritos e começariam um novo capítulo com votos, não versos. O dia do casamento de Emma chegou como o próximo capítulo de um livro muito amado. Naquela manhã, a luz do sol da primavera entrou pela janela do pequeno apartamento que ela agora dividia com Julian. O cheiro do café dele se espalhou pela cozinha. Ordinário, terno, mas hoje carregava algo sagrado. Clara ajudou Emma a arrumar o cabelo, amarrando-o suavemente com uma fita azul clara, da mesma cor do primeiro livro que Julian lhe entregou. O vestido de noiva dela era simples, de tecido marfim que parecia páginas gastas, com as bordas de renda bordadas com pequenos versos que apenas Emma poderia ler. A cerimônia aconteceu na biblioteca onde se conheceram, onde o amor se sussurrou pela primeira vez. Não havia arranjos florais elaborados. Em vez disso, as filas de cadeiras foram organizadas pelos títulos dos livros que ambos prezavam. Um corredor estreito se estendia entre torres de romances, com as capas voltadas para fora, como testemunhas silenciosas. O cheiro de páginas antigas pairava no ar, como se cada livro estivesse prendendo a respiração. Julian estava esperando no final daquele corredor, seus olhos nunca se afastando dos dela, enquanto ela caminhava em sua direção. Ele não precisou falar. Seu olhar disse tudo. A voz do oficiante carregava suavemente. Hoje, entre livros e memórias, não estamos apenas testemunhando um casamento, mas o começo de uma história, real e ainda sendo escrita. Quando chegou o momento de ela fazer seus votos, Emma não tremeu. Sua voz estava firme, como páginas ganhando vida. Eu costumava ser invisível, mas você me viu, não na luz, mas no silêncio. Você é o poema que eu tinha medo de escrever, e agora quero lê-lo todos os dias. Julian pegou sua mão e eles se beijaram entre as velhas estantes. Não houve aplausos, apenas um silêncio tão profundo que parecia uma página virando lentamente, cuidadosamente,
com mãos que esperaram uma vida inteira. O tempo passa. A velha biblioteca se tornou o lugar onde Emma agora inspirava aqueles que antes se sentiam tão silenciosos quanto ela. Todo sábado, ela comandava um grupo de escrita criativa, onde histórias não contadas encontravam seu primeiro fôlego. Sob o nome de Pena, o Verso Silencioso, a poesia de Emma começou a aparecer em revistas literárias, suave, profunda e de uma honestidade de partir o coração. Suas palavras não gritavam, elas sussurravam, mas quem as lia parava no meio do caminho. Julian ainda lhe trazia café todas as manhãs, seu sorriso inalterado. Ele nunca parou de olhar para ela da maneira como fez naquele primeiro dia, da maneira que só alguém que vê a alma, não a silhueta, poderia ver. No pequeno escritório de sua casa, um diário encadernado em couro repousava no centro de sua mesa. O livro da vida que coescreveram. Emma escrevia com tinta violeta, Julian com finos traços negros, fragmentos de conversa, versos soltos, citações rabiscadas durante a caminhada de ontem. Todos tinham seu lugar. Uma tarde chuvosa, com a cidade borrada pela suave névoa, eles sentaram um ao lado do outro, de mãos dadas, escrevendo uma página cada. Julian olhou para ela e sussurrou: "O amor, como as melhores histórias, não acaba. Ele continua, palavra por palavra, coração por coração." Emma sorriu, descansando a cabeça no ombro dele. Ela já não era mais a garota entre as estantes. Agora ela era a história, e a caneta continuava a se mover.